Amanhã, 8h30 da noite, o Botafogo entra em campo para enfrentar o Flamengo no estádio Newton Santos. Um jogo que é para o Botafogo se recuperar da eliminação na Copa Libertadores da América. O Botafogo não tem esse time fraco como está sendo rotulado, pelo contrário. Eu acho que o Botafogo tem um bom time, pode não ter tanta profundidade de elenco, mas os 11 iniciais do Botafogo são muito bons. Eu não vejo como jogo perdido em momento algum. O Botafogo já entra derrotado nessa partida de forma alguma. O Botafogo tem total condição de ir até o estádio Newton Santos e de conseguir esse resultado. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar as mudanças que o técnico Martim Anselmi deve fazer na escalação titular do Botafogo. Sim, teremos mudanças, porque o Botafogo terá 3 jogadores novos à disposição nesse confronto, diria até que 4, vou te explicar agora. Deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo nos grupos de Botafogo de WhatsApp e vem comigo. E essa é a provável escalação do Botafogo para esse confronto diante do Flamengo no estádio Newton Santos. Bom, o Botafogo se desenha em um 3-4-2-1, todo mundo já sabe disso, mas durante a fase ofensiva o Botafogo tem modificações, durante a fase defensiva, dependendo do adversário, também tem modificações. O Flamengo, geralmente, o técnico Leonardo Jardim atua em um 4-2-3-1. O Flamengo marca muitas vezes dessa maneira e ataca também geralmente dessa maneira, mas com algumas modificações, obviamente, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, os encaixes que podem acontecer nessa partida. Mas o Botafogo tem novidades, como eu falei para vocês, o Ferrarese está à disposição, o Medina também estará à disposição para iniciar esse jogo, o Júnior Santos também estará à disposição e o Alan retornando de lesão também. Então o Botafogo tem muitas peças que podem modificar o seu nível e fazer o Botafogo obter um resultado positivo. Mas o técnico Martim Anselmi deve vir com essa escalação. O Léo Link será o goleiro titular mais uma vez, não tem muito para onde fugir porque o Botafogo ainda não contratou outro goleiro, então é o Léo Link. É torcer para que ele não cometa falhas, porque se o Léo Link falhar, vai comprometer às vezes um trabalho feito pelos seus outros companheiros dentro de campo. Na zaga o Botafogo terá novidade, Ferrarese deve ser titular ao lado de Bastos e de Alexander Barbosa. E aí o Botafogo de fato agora passa a jogar com 3 zagueiros de origem. Mas o Ferrarese tem uma característica parecida com a do Matheus Ponte, no ponto que ele é um jogador que já foi lateral. Então ao mesmo tempo que você vai ter 3 zagueiros, tu vai ter esse jogador que ainda pode ser influente também na fase ofensiva, como vocês já sabem que gosta o Martim Anselmi de saltar um dos zagueiros para a próxima fase, né? Para a fase de ataque já da equipe para gerar superioridade numérica. Eu já expliquei isso várias e várias vezes. O Ferrarese vai ser esse falso terceiro zagueiro do Botafogo, mas ele tem essa imposição de zagueiro realmente. Então é algo que faltava, né? Um zagueiro de verdade, mas que também tem esse cacuete de atacante não, né? De lateral, para ser mais preciso para vocês. E aí teremos Ferrarese, Bastos e Alexander Barbosa. No meio de campo, o Danilo será titular com certeza, e aí surge uma dúvida: quem vai jogar? O Newton ou o Alan retornando de lesão? O Alan, eu acredito que é um jogador que passa mais confiança para o torcedor do Botafogo, tem mais experiência, e eu iria de Alan nesse jogo. Se ele tiverem plenas condições físicas, não tem nem o que discutir. Eu iria de Alan e Danilo. Quero que venha dando certo no Botafogo, né? O Alan vinha jogando muito bem nesse início de temporada, diga-se de passagem, até ter uma lesão. Então, se ele tiver inteiro fisicamente, eu iria de Alan. Você pode até colocar o Medina também para jogar ao lado do Danilo, é uma opção, mas assim você pode perder um pouco de força no meio de campo. O Medina também para a sua estreia com a camisa do Botafogo, então eu acho que ele vai preservar um pouco e vai realmente de Newton ou de Alan ao lado do Danilo. Nas alas o Botafogo terá o Vitinho pela direita, na esquerda o Botafogo terá o Alex Telles, que são jogadores responsáveis na maior parte do tempo por trazer amplitude a esse time do Botafogo pelos lados do campo. Os meias do Botafogo, Montoro é confirmado como titular, e aí tem uma dúvida de quem vai jogar ao lado do Montoro, porque o Barreira é o titular e eu acredito que ele tem grande chance de ser novamente, mas tem o Correa, que o Anselmi gosta muito do Correa, então eu não duvido dele colocar o Correa como titular, e também tem o Christian Medina à disposição. Então com o Medina à disposição, o Botafogo ganha essa nova arma de você ter o Medina podendo jogar ao lado do Montoro como se fosse meia. O Medina é um segundo volante, mas ele também pode jogar como meia. E aí tem essa dúvida, né? Será que o Medina entra no time titular? Tem 2 posições que ele pode entrar, ou ao lado do Danilo em uma linha mais atrás, mas aí talvez o time fique um pouco exposto, não tem tanto entrosamento ainda, ou nessa linha mais à frente no lugar do Barreira. Então existe essa dúvida ainda também na cabeça do técnico Martim Anselmi. Mas o Medina estará relacionado e no ruim do ruim vai ficar no banco de reservas como opção para entrar no decorrer do jogo.
E aí, para ser o centroavante do Botafogo, é o Matheus Martins, que é cotado para ser titular, mas o Botafogo também ganha a opção do Júnior Santos, que já está com o nome constando no bid e que pode jogar nessa posição. Por que eu imagino mais o Júnior Santos como centroavante do que como um ala? Porque na ala você tem o Vitinho, tem o Vidalba e agora falta ter também o Matheus Ponte, que pode fazer essa posição. Já como centroavante tem uma carência muito grande. O Júnior Santos já jogou como centroavante no Botafogo e foi muito bem, viveu a sua melhor fase. A melhor fase do Júnior Santos no Botafogo era como esse centroavante. E ele já foi centroavante outrora na carreira em outros clubes. Então, eu acho que o Júnior Santos pode casar muito bem jogando nessa posição. Mas, a princípio, eu acho que ele vai ainda de Matheus Martins. O Anselmi gosta do Matheus Martins. Então, teoricamente, essa é a provável escalação do Botafogo com uma ou outra mudança. No Flamengo, a gente não sabe qual é a escalação titular. O técnico Leonardo Jardim até falou sobre não poder repetir todos os jogos a mesma escalação, porque tem uma sequência muito grande de confrontos pela frente. Então, eu acho que o Flamengo fará algumas modificações. Claro, aquela espinha dorsal vai ser mantida, até porque o Flamengo precisa vencer esse jogo, mas deve ter algumas modificações. Como o Flamengo tem hoje uma profundidade de elenco maior do que o Botafogo, eles podem modificar sem perder tanta qualidade assim. Mas o Flamengo se defende realmente nesse 4-2-3-1, é assim que o Flamengo se defende. Muitas vezes pode jogar com bloco baixo, com bloco médio, ou também, outrora, encaixar uma pressão em cima do Botafogo. O Botafogo ataca dessa maneira aqui, ó. Montoro por dentro, Alex Telles por fora, Vitinho por fora, dando amplitude. E a intenção do Botafogo é o tempo todo obter essa superioridade numérica no setor de meio de campo. Olha só, fazer esse 4 contra 3 ou 4 contra 2, porque o Botafogo tem muita liberdade os volantes de pisarem no campo de ataque com esse quadrado, às vezes até o Matheus Martins vindo funcionar aqui também, gerar essa superioridade numérica no corredor central para você tentar ter o controle do jogo e também atacar essas janelas de ruptura, né? O Botafogo gosta de fazer isso, então com bola o Botafogo ataca dessa maneira, até adiantando às vezes um dos zagueiros, deixando só 2 zagueiros lá atrás. Então, o Botafogo eu acho que vai atacar assim. Já o Flamengo se comporta na fase ofensiva de uma maneira diferente do Botafogo, mas parecida, né, também, porque olha só o que faz o Flamengo. Os 2 laterais caem por fora, abrindo o campo, o Varela e o Alexandro na maioria das vezes, e aí o Botafogo vai ter que já baixar para talvez marcar com 5. E ao mesmo tempo, os meias do Flamengo, né, no caso o Samuel Lino e o Carrascal, que pode ser muitas das vezes, junto com o Arrascaeta, vem todos eles jogar por dentro, ao lado do Pulgar e ao lado do Jorginho. Também com essa intenção de, quando tiver com a posse de bola, ter prioridade numérica no corredor central, mas sem perder a amplitude com os laterais. E aí isso pode modificar, né? Em alguns momentos o Alexandre pode vir por dentro, o Samuel Lino por fora. Essas trocas existem para você tentar gerar confusão também na defesa adversária, mas geralmente é assim que ataca a equipe do Flamengo. O Flamengo tem qualidade para jogar por dentro, tem qualidade para jogar por fora, mas eu acho que o Botafogo tem grandes chances de sair vencedor desse confronto se jogar de forma organizada e não se afobar, e não deixar a parte mental afetar, porque o Botafogo tá pressionado. A torcida tá pressionando porque tem que pressionar realmente, mas eu acho que assim, nesse jogo, nesse clássico, a torcida do Botafogo tem que dar apoio ao time para conseguir uma vitória. Hoje o Botafogo tem 2 jogos a menos, mas está na zona de rebaixamento. E nunca é legal, por mais que tenha jogos a menos, você ficar naquela posição em comando da tabela. É importante o Botafogo vencer esse clássico para retomar a confiança e tentar seguir o trabalho. É terra arrasada no Botafogo? Longe disso. O time tem sim gatilhos táticos, o Botafogo tem sim uma forma de jogar, mas tava faltando esses jogadores, né? Ainda falta o Santos retornar de lesão, ainda faltam mais algumas peças para o Botafogo contratar. A principal é o goleiro, para o Botafogo frear essa sangria de levar gols por falhas dos goleiros e às vezes comprometer o resultado de uma partida. Mas é isso, cara, esse é o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tu já sabe onde é o pós-jogo, é amanhã aqui comigo, beleza? Fica nessa, abração do Frentista com nós. Fui!